Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje precisamos falar sobre a importância dos pensamentos para ser uma pessoa plena. Você já notou que tudo nasce no pensamento? Hoje eu vim para te fazer refletir sobre isso. Desde aquela atividade mais simples, das necessidades mais básicas que nós, como seres humanos, temos, até as atividades mais complexas, como as decisões ou a resolução de problemas do nosso dia a dia, tudo nasce a partir do raciocínio lógico. Por exemplo, quando a nossa mente capta que o nosso organismo precisa se reestabelecer de alguma forma, qual é o pensamento que ela produz? Nossa, eu estou com fome. A partir de então, você passa a pensar no que você tem vontade de comer, no que vai fazer no almoço, no que vai servir no jantar, qual vai ser o lanche da tarde. A mesma coisa acontece quando estamos com dificuldade em algo, dificuldade em realizar algo. Por exemplo, estamos com dificuldades financeiras. A partir do pensamento, da constatação que você está com dificuldades financeiras, você vai começar a pensar numa maneira de ganhar mais dinheiro. Esse pensamento de tentar resolver essa dificuldade, esse problema que você tem na sua vida, vai resultar em atitudes em busca de uma renda extra ou em busca de mais conhecimento para conseguir alcançar um emprego melhor, quem sabe, algo que pague mais para resolver os problemas financeiros que você tem. Mas tudo isso nasceu a partir do pensamento. Se você tem um problema, nossa, meu filho está indo mal na escola, como que eu vou resolver? Então você começa a pensar, né, a utilizar o seu raciocínio lógico para tentar desenvolver saídas deste problema, tentar uma solução, tenta, analisa, vê se aquela solução deu certo. Se não deu, parte para outra tentativa, de uma outra forma. Mas tudo isso nasce no pensamento. Vamos então para a parte emocional da vida. Você já deve ter ouvido falar que a emoção, ela é o resultado de um estímulo externo, de algo que a gente vivencia e que o nosso organismo reage sem filtro nenhum, sem pensamento nenhum. Depois de vivenciar essa emoção, esta reação fisiológica, é que começamos a raciocinar, a pensar ou a refletir sobre o que se passou, para então nascer um sentimento. Sim, o sentimento ele é muito ligado ao pensamento, porque o sentimento ele reflete muitas vezes a nossa opinião, o nosso julgamento, as nossas preferências. Para comprovar esta relação entre pensamento e sentimento, eu te convido a relembrar em algum momento da sua vida quando você tinha uma relação amorosa com quem você confiava, alguém que você amava, aquela pessoa. Fazia
tudo por ela, independentemente de ter sido uma relação feliz ou não, o que vale aqui é o seu sentimento. Sentimento esse que você nutriu porque ele aponta alguns julgamentos e algumas preferências que são suas. Provavelmente em algum momento durante esta relação você enxergou alguns defeitos, né, na pessoa que estava contigo. E nem por isso você deixou de amar e de gostar daquela pessoa. Ou seja, mesmo que o estímulo externo te apontasse ao contrário, você optou, mesmo que isso não seja bem claro para você naquele momento, você optou por relevar certas coisas em prol de um sentimento que era maior, em prol de uma opção de gostar que para você naquele momento era mais prazeroso do que olhar, apontar ou tentar corrigir os erros do outro. Nesta mesma relação, no momento em que ela acabou, você optou por deixar de amar. De novo, mesmo que isso não seja consciente, não seja claro para você naquele momento, a vida passou, o tempo passou após o término e você começou a se relacionar com outra pessoa ou começou a curtir mais a vida. Você deixou de lado aquele sentimento que antes dominava, né, os seus pensamentos, as suas atitudes, porque você estava com aquela pessoa. Você escolhe o sentimento que você quer nutrir, dependendo das suas preferências naquele momento. Depende também dos seus julgamentos e depende ainda das suas prioridades. Eu conheço pessoas que optaram de maneira consciente mesmo ter a sua vida profissional já bem definida para depois então escolher se entregar a um sentimento de paixão ou de amor, ter uma relação mais sólida com alguém. E dá certo. Tudo depende de como o nosso raciocínio lógico funciona. Quais são os padrões de pensamento que possuímos? Esses padrões não são certos ou errados, a melhor maneira ou a pior maneira, porque isso é muito subjetivo. O tipo de pensamento que para mim pode ser que me impulsione, me faça bem, o mesmo tipo de pensamento talvez para você não surta o mesmo resultado. Então, por isso que eu chamo de padrões de pensamento. Existe uma arte, eu chamo de arte porque é algo que nem todos conseguem compreender, mas existe um conceito, na verdade, que eu gostaria de trazer aqui para você, que é o conceito de pensenizar. Pensenizar é uma palavra vinda de outras 3 palavras, do pensamento, do sentimento e da energia. Todos nós pensenizamos, porém este conceito não é muito difundido. Ele foi elaborado por Valdo Vieira, que foi o fundador da ciência que estuda a consciência aqui no Brasil.
Então, pensenizar interliga os 3 atributos que todos nós seres humanos temos para produzirem comportamentos. Ou seja, a gente pensa, tudo nasce no pensamento. A gente pensa para nutrir um sentimento. Neste sentimento tem uma energia que a gente emana, que a gente manifesta e que vai se refletir nas nossas ações, no nosso comportamento, na nossa maneira de agir, de reagir. Eu gosto então de utilizar este termo, e você vai ouvir aqui algumas vezes este termo de pensene, de pensenizar, de autoconhecimento pensênico, porque ele não inclui somente o pensamento, uma vez que o pensamento é sempre interligado com esses outros nossos atributos. Mas veja, falando em pensamento, né, vamos refletir sobre ele. Você sabe me dizer qual é o pensamento que mais vem na sua mente durante o dia? Durante as suas atividades cotidianas? O seu pensamento, ele tem a tendência de te impulsionar? Ou seja, é um pensamento de que você é capaz, de que não importa o que aconteça no seu dia, você tem a certeza de que no final do dia vai estar tudo bem? Ou o seu pensamento traz consigo aquela sensação de que, nossa, que dia pesado, nossa, que dia difícil, nossa, quanto problema que eu tive para resolver hoje, a minha cabeça, às vezes a gente tem essa sensação, né, de que a cabeça tá assim de problema, tá explodindo de problema. Qual desses 2 padrões predominam no seu dia? Claro, eu peguei aqui como exemplos 2 padrões extremos, mas não são somente esses 2 padrões que existem. Você pode andar no caminho do meio ou ter um 4º caminho. Cada um tem uma forma de pensar. O importante para que o autoconhecimento dos pensamentos seja produtivo é identificar que tipo de pensamento que mais surge durante o seu dia, todos os dias, nas atividades que você desempenha. E aos poucos você ir identificando, por exemplo, quando tem algo novo a ser feito que você nunca fez antes. O que vem na sua mente? Que pensamento que é produzido? E no momento de felicidade, por exemplo, um momento que você alcança um objetivo, que há tempos você vem trabalhando para chegar numa meta. Quando você se dá conta que atingiu essa meta, o que você pensa, o que vem na sua mente? Vem o pensamento de, nossa, como eu estou orgulhosa de mim mesmo? Ou veio o pensamento, poxa, até que enfim, hein? Até que enfim eu consegui, foi difícil, mas eu consegui. Vem aquela felicidade enrustida com um determinado peso da dificuldade. Você compreende a diferença de padrões? Certo, eu concordo que identificar esses padrões por vezes se torna um processo complexo.
Mas existem assim alguns exercícios que podem ser feitos. Eu tenho inclusive um vídeo que é também relacionado à produtividade, que eu vou listar aqui para você dar uma olhadinha, que ali tem um exercício de como captar o seu pensamento no dia a dia, em diversos momentos. É claro que em determinados momentos da sua vida você vai ter um certo tipo, um certo padrão de pensamento, e em outros momentos, outro padrão de pensamento. Isso pode existir inclusive no mesmo dia. Um exemplo disso é a felicidade não dura um dia inteiro, ela é feita de pequenos momentos. No mesmo dia que você foi muito feliz e que você produziu um determinado padrão de pensamento, dali 1 hora ou 2 você pode estar estressado pela pressão de tarefas que você precisa fazer e terminar ainda naquele dia, e emitir um outro determinado padrão de pensamento. Claro que equilibrar, achar uma forma de equilibrar estes padrões de pensamentos e produzir um padrão mais equilibrado em todos os momentos da sua vida, este é o ideal. Mas é um processo mais complexo e exige a verdadeira compreensão da arte de pensenizar. Entender que o pensamento é sim relacionado com o sentimento e a energia daquele momento. Isso justifica a emissão de padrões de pensamentos diferentes ao longo do dia, dependendo do seu sentimento, daquilo que você está sentindo. Referente a pressões externas ou não, você sente e você pensa. Automaticamente a sua energia emana essa troca, digamos assim, entre pensamento e sentimento, emana a sua energia e automaticamente você age conforme tudo isso está sendo produzido e digerido dentro de si. É mais complexo, sim. Se pegarmos somente o sentimento ou somente a energia, se torna talvez um pouco mais simples de compreender. Mas fica aqui o meu convite para que você reflita um pouco mais sobre esta relação destes atributos que todos nós temos. Refletindo e digerindo este conceito que eu acabei de trazer, você vai conseguir estar apto para o autoconhecimento dos pensamentos, para então conseguir emitir pensamentos mais sadios, mais equilibrados e se tornar uma pessoa plena. Se você já é pleno, vai se tornar ainda mais pleno. E sabe, aquela vida plena que você tanto sonha, independentemente do que é a plenitude para você, ela vai vir como consequência no momento em que você se tornar uma pessoa plena. Com este vídeo de hoje, espero de coração ter despertado em você o desejo de conhecer ainda mais os seus pensamentos
e te fazer refletir sobre como os seus pensamentos diários e corriqueiros influenciam na sua vida, nas suas atitudes e também na sua busca por ser uma pessoa mais plena. Se você gostou, se achou interessante o novo conceito que eu trouxe aqui, se achou importante as informações que eu estou compartilhando com você agora, curta esse vídeo. Se quiser receber mais dicas de como se tornar uma pessoa plena, se inscreva no canal ou ainda você também pode me acompanhar nas outras redes sociais. Deixo aqui o meu pedido, encarecido pedido, de que se puderes, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pois assim, além de estar ajudando este projeto a crescer, você também poderá estar ajudando outras pessoas que também precisam se aprimorar no autoconhecimento pensênico. Te agradeço imensamente a sua companhia até aqui. Um grande abraço fraterno, beijo e até o próximo vídeo.